Olá, turma da etapa 2. Olá, família. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de aula. Bom, conta para mim, como foi o final de semana? Descansaram, brincaram bastante? Vocês se divertiram com a amarelinha dos dias da semana? Eu me diverti bastante e fiz bastante exercício também, porque ela é boa para brincar e se exercitar ao mesmo tempo. Preparados para iniciarmos mais uma semana repleta de atividades novas? Sim? Então vamos lá conferindo qual será a nossa aula e atividade de hoje. Bom, para nós iniciarmos então, conferimos aqui que nós já estamos na semana 7. Como o tempo está passando rápido, né? Bom, estamos então cada um na sua casa e fazendo as atividades online até que tudo se restabeleça nessa pandemia, não é mesmo? Então, agora na semana 7, iniciamos hoje a nossa aula número 1, junto com vocês da turma da etapa 2. E para darmos continuidade, então, o nosso famoso e importantíssimo calendário. Peguem aí o calendário que vocês costumam utilizar. E vamos então conferir qual que é a data de hoje. A seta nos mostra aqui então, turma, que estamos no dia 12. O 1 e o 2 formam o número 12. Então, hoje a nossa aula que estou gravando para vocês é do dia 12. E o dia da semana é segunda-feira. Dia 12, segunda-feira. E por falar em segunda-feira, vocês acredito que estão craques nos dias da semana, né? Brincaram de amarelinha? Falando os dias da semana. Então, vamos falar quais são os 7 dias da semana? Vamos? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Excelente! Bom, continuando então, estamos no mês de abril. Mês de abril. Quais são os meses do ano mesmo até chegar em abril? Vamos falar juntos? Janeiro, fevereiro, março, abril. Abril é o mês 4. Estamos no ano de 2021. Vamos conferir agora, então, quantos dias já se passaram do mês de abril? Vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dias do mês de abril já se passaram e estamos hoje no dia 12. Estamos quase chegando no meio do mês de abril. Tempo passando muito rápido. Mesmo nós estando em casa, o tempo está voando, né? Agora é a hora da história. Olha, olhando essa foto, essa imagem, me recordo de quando estávamos indo à escola. Nós normalmente fazíamos a roda da leitura, a roda para contar a história, para conversar. Então, se vocês quiserem, durante a história, sentar em um lugar confortável, ou até mesmo se vocês quiserem deitar para ouvir a história, estão liberados, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa história de hoje, que se chama O Livro dos Sorrisos. O texto é de Antônio Silvio de Araújo e ilustrações de Breno Macedo. Para crianças com carinho. O sorriso de Estela mal se revela. O sorriso de Luísa é leve como a brisa. O sorriso de Bento é um sorriso para dentro. O sorriso de Serafim é um riso assim. O sorriso do Romão mostra bem o dentão. O sorriso de Cora é um sorriso que demora. O sorriso de Clarissa é um riso que aterrissa. O sorriso de Raquel é um doce como mel.
O sorriso de João é aquela explosão. O sorriso do Roberto é um riso bem aberto. O sorriso de Magela é um riso banguela. O sorriso de Carlito é um pouco aflito. O sorriso de Zédio é aquele mistério. O sorriso de Raimundo é um gemido profundo. O sorriso de Gigi não está no gibi. O sorriso de Marcelo é um riso amarelo. O sorriso de Elizabeth é um riso que promete. O sorriso de Ramiro é quase um suspiro. O sorriso do Andrade é um riso pela metade. Este poema nunca acaba, pois nomes existem demais. Cabe a você continuar novos sorrisos, com carinho rimar com outros nomes mais. Olha! Este livro trouxe várias informações que nós já aprendemos. Nós já aprendemos o que é rima, isso, quando a gente rima duas palavras ou mais que terminam com o mesmo som, aprendemos aqui na nossa aula. E também, por falar em sorriso, já falamos sobre sentimentos. Quando nós sorrimos, nós estamos o quê? Felizes. E cada um tem um sorriso diferente. Exatamente. Um sorriso mais aberto, um sorriso mais para dentro. E, por falar em sorriso, agora que nós utilizamos máscara, quase não vemos o sorriso das pessoas, né? Mas se tudo der certo, logo, logo voltaremos a conseguir ver o sorriso das pessoas sem a máscara. Mas, enquanto isso, não se esqueçam, é muito importante usar máscaras para cuidar da nossa saúde. E, com a história de hoje, contem mais essa história para outras pessoas conhecerem ela também. Combinado? Vamos, então, para a nossa atividade de hoje. E a atividade de hoje, sim, ela se chama Amarrando o Cadarço. Amarrando o cadarço. Vocês sabem o que é cadarço? Sim? Sim, é exatamente aquele que está no tênis de vocês, que alguns já sabem amarrar, mas outros pedem ajuda. É ele, o cadarço. E hoje a atividade é como vamos aprender a amarrar o cadarço de uma forma mais simples. Vejam, esse menino aqui viu, notou, percebeu que o cadarço dele está desamarrado. E pelo rostinho dele, ele não ficou nada feliz, porque ele não consegue amarrar sozinho o cadarço. E hoje eu vou mostrar para vocês inúmeras formas que vocês podem fazer aí na casa de vocês para aprender a amarrar o cadarço sozinho. Isso, sem precisar da ajuda do adulto, você conseguirá amarrar o seu próprio cadarço, tá bom? Eu vou ajudar vocês. Então, vou colocar aqui algumas formas, vocês vão ver qual é a melhor que vocês se adaptam para fazer na realidade da casa de vocês, tá bom? Bom, o primeiro exemplo que eu coloquei foi esse molde. Vocês podem pesquisar na internet um molde de sapato para vocês fazerem para colocar o cadarço. Eu usei esse exemplo e vários outros que vou colocar aqui para vocês. Então, como eu citei para vocês, eu peguei da internet um molde de sapato, imprimi e coloquei. Se vocês quiserem também olhar na internet e tentar desenhar o adulto, a criança, é ótimo, porque assim a criança também já faz a atividade do desenho. Se vocês não quiserem fazer dessa forma, a outra opção também é a criança pegar a folha sulfite em branco, colocar o próprio pé em cima da folha e em volta do pé fazer a risca em volta e ficar o molde do pé, dos dois, do lado direito e o pé do lado esquerdo, tá bom? E com esse molde, depois vocês dão continuidade no que eu vou explicar, tá bom? Então, como eu disse, eu peguei o molde, esse, e pintei.
Então, eu peguei algumas canetinhas aqui, escolhi as cores, peguei alguns lápis de cor também e pintei. E um recado, tá bom, crianças? Quando vocês forem pintar qualquer desenho, não só da atividade de hoje, ou utilizar canetinha, que a canetinha é para contornar, não pintamos com canetinha. Lembrem sempre de pegar o lápis e pintar sempre na mesma direção. Por exemplo, se eu vou começar a pintar esse molde desse tênis, eu vou começar pintando nessa direção. Eu tenho que chegar no final da minha pintura na mesma direção que eu comecei lá no início. Eu não posso começar pintando em pé, depois eu deito o lápis, depois eu pinto em bolinha. Então, eu escolho uma direção e vou até o fim. Se eu comecei pintando em bolinhas, eu termino pintando em círculo, né? Em bolinhas até o final, porque assim a minha pintura e meu desenho ficará mais bonito. E aqui eu trouxe o resultado para vocês. Depois de pronto, o molde ficou assim. O pé direito e o pé esquerdo, tá bom? Pintei daquela forma que eu disse para vocês. Sempre na mesma direção, contornei com a canetinha. Olha que lindo que ficou. Legal, né? Ah, lógico, depois que eu terminei de pintar, eu peguei a minha tesoura sem ponta e recortei, tá? Vocês podem pedir auxílio para o adulto no momento de recortar para ninguém se machucar. Depois de recortado, vocês vão pegar um pedaço de papelão. Como vocês podem ver aqui, é a tampa de uma caixa de sapato mesmo que eu peguei. Peguei ela e aí eu vou usar a cola e eu vou colar o pé direito e o pé esquerdo aqui, para eles ficarem bem mais firmes na hora de recortar e eu passar o cadarço, tá bom? Então, vamos lá, vou colar e recortar aqui. Pronto, colei aqui na tampa da caixa de papelão e agora vou recortar novamente. Como o papelão é mais duro, né, do que o papel, peçam ajuda para o adulto para recortar, tá bom? Porque agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Então, agora eu vou trazer recortado para vocês. Pronto, turma. Voltei aqui, então, olha, com o meu molde de sapato recortado. Olha, desse lado ficou o papelão, né, da tampa da caixa do sapato. E desse lado, o tênis. Olha que lindo que ele ficou. Mais firme, mais durinho. E eu peguei aqui, então, um cadarço. Olha, esse cadarço aqui que eu tinha aqui na minha casa, cor de rosa. Se vocês não tiverem um cadarço, vocês podem utilizar também barbante, dá certo, tá bom? Se quiserem utilizar o cadarço do tênis de vocês, podem retirar, depois vocês devolvem lá, tá bom? Não estraga. Então, eu peguei esse cadarço e aí eu já vou passar o cadarço no tênis. Vocês também já podem começar a atividade a partir de passar o cadarço no seu próprio tênis. Então, eu coloco de um lado e do outro e puxo as duas pontinhas aqui, até que as duas se encontrem e fiquem juntas aqui, ó. E puxo. Olha aqui. Pronto, coloquei. Agora, vou voltar por um lado, tranço do outro e saio lá na frente. A forma com que vocês vão passar o cadarço de vocês, vocês definem, tá bom? Porque depende da forma com que a gente passa, a gente tem desenhos diferentes que se formam aqui na frente do nosso tênis, tá bom? O importante é a gente cruzar de um lado para o outro e sair as duas pontinhas lá na frente do nosso tênis. Aqui, ó. O outro eu já deixei aqui pronto, tá bom? O lado direito e o lado esquerdo. Tá vendo? Recortei, passei o cadarço. Vocês também podem passar o cadarço, vocês conseguem. Pronto? Agora, então, a gente tem o nosso primeiro exemplo. Se vocês quiserem também fazer dessa forma, só que utilizando o EVA, dá certo também, tá bom? O EVA, talvez a escola mandou outro material para vocês, a gente consegue também o mesmo resultado. Pronto? Então, agora, normalmente, existem pessoas que contam historinhas, que cantam músicas, para a gente conseguir dar o
laço. Então, vocês vão utilizar a forma que vocês acharem melhor. Se quiserem até músicas, eu vou deixar aqui na descrição uma música muito legal para ir cantando sempre que for amarrar o cadarço para não esquecer, tá bom? Mas o importante é, peguem uma ponta com cada mão, uma direita e uma esquerda, e juntem no centro os amiguinhos. Os dois amiguinhos foram dar uma volta. Um amiguinho passou por dentro e virou o primeiro laço. Olha aqui, o primeiro laço. E um desses amiguinhos era um coelho. Então, a gente forma a orelha do coelho. Olha aqui. Uma de cada lado. O direito e o esquerdo. O coelho foi dar uma volta e passou pelo centro do círculo. Passou pelo centro e virou um laço do cadarço. Pronto. Tá vendo? Aqui, ó. Depende do tamanho do cadarço, tá bom? Às vezes a orelha do coelho vai ficar maior, às vezes se o cadarço for menor, a orelha do coelho fica menor. Se o cadarço for fino, se o cadarço for arredondado. Olha aqui, ó, dos dois lados e essas duas partes. Podem fazer dos dois lados a mesma coisa. Vamos de novo? Juntaram-se os dois amigos, direito e esquerdo. Juntou? Um deles foi dar uma volta no centro do círculo. Puxa até o final. Puxou. Aqui, ó. Primeiro lacinho. Formei com um lado do amigo uma orelha do coelho, do outro lado a outra coelho. Orelha. Uma das orelhas deu uma volta por dentro do círculo, formando assim o nosso primeiro, aliás, o nosso já segundo lacinho do primeiro tênis e o do segundo. Olha que lindo! Agora, eu disse e prometi para vocês que ia trazer outras formas. Mais outra forma é utilizando a caixa de ovos. Isso, vocês devem ter aí na casa de vocês também. Não importa se for aquela maior ou menor, se for de plástico, dá para fazer também. Então, peguem aí a cartela de ovos, a caixa de ovos, e com a caneta... Ah, esqueci de falar, os furinhos daqui também eu furei com a caneta para não machucar, tá bom? Com a caneta, eu perfurei aqui, assim, ó. Pronto, fiz o furo com a caneta. E mais um cadarço. Ou, se vocês não tiverem, podem pegar o barbante. Cadarço. E aí, a criança, no caso vocês, alunos, já podem começar a ir passando o cadarço também. Vocês podem abrir. E eu comecei por dentro, tá? Então, uma pontinha por aqui. Puxei. A outra pontinha nesse primeiro furinho aqui. Opa! Puxei. Lembrando, ó, segura as duas juntas e puxo. Para elas ficarem do mesmo tamanho. E aí, vou cruzando aqui nos outros furinhos. Um para lá. Puxo embaixo. Outro para cá. Puxo embaixo também. Opa! Puxa, puxa. Puxei. A gente vai arrumando para ele ficar bem certinho. Olha que legal. Cruzou. Agora eu volto para eu poder dar o laço ali em cima. Se o cadarço for grande, vocês podem tentar chegar até o final da caixa de ovos, né? Mas se não for, podem parar no meio. Eu vou parar aqui. Coloco o próximo. Voltei. Pronto. Aqui. Fecha a caixa. Fechei a caixa. Pronto. Agora é a mesma forma que a gente vai utilizar para dar o laço. A gente vai pegar uma ponta com cada uma das mãos. Pegaram? Junta os amigos. Deu uma volta por dentro. Puxei.
Apertei o primeiro lacinho. Agora eu formo um coelho com as orelhas, uma de cada lado. Um do lado direito e um do lado esquerdo. Posso falar que o coelho foi dar uma volta, posso falar que o coelho entrou debaixo de algum lugar, também posso falar que o coelho quis colocar uma gravata. Passou por dentro, uma orelha só passa por dentro. E puxo. Pronto. Tenho aqui mais o laço. Olha, que legal. Segundo exemplo. Terceiro e último exemplo, então, de amarrando o cadarço de hoje. Eu trouxe aqui para vocês o próprio sapato. Isso! Vocês podem pegar o próprio sapato de vocês para dar o laço. Se vocês quiserem fazer as 3 opções, podem também. Se quiser fazer uma, 2, fica a critério de vocês. Quanto mais vocês treinarem, melhor vocês vão ficar, tá bom? Então, podem pegar o tênis de vocês, arruma, junta os 2 amiguinhos, um dá a voltinha por dentro, dá o lacinho, forma as orelhinhas do coelhinho, uma passa por dentro e dá a voltinha, lacinho formado. O outro, a mesma coisa. Junta os 2 amiguinhos, um passa por dentro, dá a voltinha. Orelha dos coelhinhos. Orelha dos coelhinhos. Passou por dentro uma delas e virou um lacinho. Pronto! Terminei! E aí, terminaram? Quero ver o resultado de vocês, tá bom? Beijos, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Ótima atividade para vocês!